Jornal da Educação, seu programa diário sobre educação no Ceará, no Brasil e no mundo. A partir de agora, você ouve no Jornal da Educação, Entrevista do Dia. É impossível permanecer insensível diante do cenário político nacional e mesmo da conjuntura política local. As discussões e decisões tomadas nas casas legislativas reverberam na vida da população e muitas vezes de forma negativa, pontuando retiradas ou restrições de direitos e liberdades. Recentemente, tomou conta da pauta nos plenários a discussão sobre liberdade religiosa, onde muito se falou em cristofobia. Em um país majoritariamente cristão, sabemos, e é a história que nos conta, que a intolerância religiosa real é sofrido por grupos como o povo de terreiro. No mês passado, o Ilê Axé ou Mote Fé, casa de candomblé localizada no bairro Janguruçu, em Messejana, realizou o primeiro Ijexá pela democracia. O grupo está mobilizando também a realização da lavagem das escadarias da Assembleia Legislativa do Ceará no próximo dia 7. Para conversar mais sobre o combate às intolerâncias religiosas e sobre a importância da ocupação do debate e dos espaços de discussão política, eu recebo agora o Babalaxé George de Iemanjá. Babalaxé, muito obrigado pela participação e por aceitar o nosso convite. Bom dia. Bom dia, gente. Axé, Saureô, todos os orixás, abençoam os meus mais velhos que estão ouvindo, abençoam minha mãe Valéria de Logoembé, abençoa todo o povo de terreiro do Ceará e do Brasil. E explica um pouco pra gente o que é o Ijexá e como foi, o pensamento de vocês para se elaborar esse primeiro Ijexá pela democracia. Olha, o primeiro Ijexá pela democracia, ele nasceu de uma maneira bastante inusitada, porque a casa já possui um determinado engajamento, né? À medida que a Yalorixá vigente dessa casa sempre pensou de que maneira ela poderia contribuir, né, nessa luta para que a nossa religião e a nossa cultura não se extinguisse. Então, ela vem pensando estruturadamente em ações que a gente pode desenvolver aqui, primeiramente com os filhos de santo da casa, né, com os amorixás da casa, para depois levar isso para um público externo, né? E ela sempre se preocupou com o entorno do terreiro, que outras comunidades pudessem, ela sempre teve esse interesse que outras comunidades pudessem dialogar conosco para poder ver o que a gente está sofrendo, no que somos parecidos e tal. Então, o primeiro Ijexá pela democracia, ele nasce a partir de uma conversa da Yalorixá comigo e um outro Iaô daqui de casa, o Nonato de Logoembé. E aí nós decidimos fomentar um diálogo para compreender essa conjuntura política, social e cultural e os impactos de tudo isso para a nossa comunidade, para a comunidade de terreiro, para o povo negro, para as mulheres, para a comunidade LGBT, uma vez que o terreiro é um espaço que acolhe todas essas questões, né? Todas essas dores, essas amarguras, as sanções que sofremos, os ataques que sofremos, as noções de resistência, os sorrisos, tudo isso é abrigado dentro do terreiro de candomblé. Né? Então, a gente gostaria de entender, junto a outros movimentos sociais que conversam sobre esses pontos, o que é que está acontecendo no nosso país e como isso nos atinge. Daí foi pensado, foi a Yalorixá, através do jogo de búzios, ela viu que o evento pertencia ao Oxum, era o Oxum que estava parindo, o termo é realmente esse, parindo, o primeiro Ijexá pela democracia aqui, dentro de casa, posto que o evento foi no sábado, que é o dia dessa senhora, desse grande orixá que é o Oxum. E daí a gente fomentou essa roda de conversa, né? O terreiro de candomblé, ele também é um espaço de resistência do povo negro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? No decorrer dos séculos, principalmente em uma nação como a nação brasileira, que você falasse um pouco também sobre essa importância, né, do espaço do terreiro como um espaço de resistência. A resistência é uma marca patente do nosso povo, né? Desde a África, passando aí pelo contexto da diáspora forçada, até a vinda dos nossos ancestrais para cá, na pior da manifestação da condição humana, que é a questão da escravatura. E daí a resistência sempre foi uma vela acesa que nos iluminou para que a gente pudesse seguir um território hostil, violento, que sequestra direitos, né, que rapta aí, muitas vezes a nossa própria condição de vida, né? Então, as casas de candomblé, durante muito tempo,
essa é a leitura que eu faço aí dentro dos meus poucos 5 anos dentro da religião dos orixás aqui no Brasil. As casas de candomblé sempre tiveram como bandeira interna, né, a questão da resistência, porque os próprios orixás, as nossas divindades, os orixás, eles trazem essa ideia de resistência, né? Você tem um orixá, por exemplo, como Oiá, que é a matrona do próximo evento, ou Mioiá. Ela é uma guerreira, ela é uma mulher que vai à guerra, ela é uma mulher que vai à luta, ela beija a cabeça do filho e segue para a sua luta diária. Então, as mulheres de Oiá carregam essa marca, né, de lutar pela própria existência, pela própria emancipação econômica, financeira, social, enfim, religiosa. Então, essas noções sempre estiveram muito presentes desde a nossa concepção mitológica até a nossa prática diária. Desde os preceitos mais recônditos da nossa religião, a ideia de resistência passada, até o hábito diário de portar uma conta de orixá no meio da rua, pegar um ônibus, ir para as salas de aula, efetuando os preceitos da nossa religião, onde somos vítimas de um processo que o Iaô de Logum é daqui de casa, ele sempre me traz essa imagem que é muito forte, que é o processo de solidão. Nós sofremos com um processo de solidão que nos é imposto, né? Se, por exemplo, pegamos um ônibus, as cadeiras ao lado e as cadeiras da frente estão vazias porque as pessoas não querem sentar perto de uma pessoa que pratica candomblé, que é de candomblé, que é de terreiro. A gente fala muito em resistência, mas é importante também começar a falar sobre afirmação. E é preciso pensar nas minorias organizadas em uma forma de reação e de afirmação de si. A realização dessa lavagem das escadarias da Assembleia é um pouco partindo dessa ideia, não é isso? Isso, com certeza. É de afirmação. A questão de caráter identitário, racial, para nós, ela perpassa essa coisa da afirmação à medida que nos consideramos todos negros. A gente entra nessa discussão aí tão ambivalente, né, sobre o que significa ser negro no nosso país. E para nós, de candomblé, uma das principais chancelas de afirmação é esse caráter identitário que a religião nos suscita, né? À medida que afirmo que sou de Iemanjá, eu me religo imediatamente ao meu passado ancestral em África, a cidade originária de Iemanjá, Abel-Kuntá, na Nigéria, né? Então, portar essa noção é um ato de afirmação muito forte. Poder pronunciar hoje, eu sou de orixá, eu sou de Iemanjá, eu sou de terreiro, eu sou gay, eu sou filho de Abá, todas essas coisas são atos de afirmação que são praticados e incentivados dentro do terreiro de candomblé. As pessoas têm falado muito sobre liberdade religiosa, sobre defesa da fé, mas em um lugar deslocado, né? Como é que vocês percebem, sentem? Você já falou um pouco sobre essa questão mais subjetiva, né, de um preconceito velado que ainda existe, tem a ver com racismo religioso. Queria que você falasse um pouco sobre casos, né, mais concretos e reais, onde a gente pode fazer também aqui essa denúncia, essas situações de intolerância religiosa contra o povo de terreiro. Olha, um caso concreto que eu posso te dar é inclusive um aqui de dentro de casa. Essa casa existe aqui nesse terreno desde o início dos anos 80. Então, quando a Yalorixá decidiu montar, através dos orixás, esse espaço, que mais tarde viria a ser um terreiro de candomblé, todo o entorno era território a esmo. Enfim, era como ela costuma dizer, era brejo, né? Daí a urbanização, o processo de urbanização foi acontecendo e os casos de intolerância foram se apresentando, até que em 2011, 2012 foram anos em que nós enfrentamos várias intervenções policiais, ameaças concretas de ter os atabaques confiscados, os quartos de orixá, os cantos sagrados da casa violados para investigação policial. Eu mesmo já cheguei a presenciar aquele processo de aferir os decibéis, né, durante os cultos religiosos, sendo efetuado de maneira indevida, porque, ao que consta, existe uma certa distância que deve ser tomada para fazer essa medição, para aferir esses decibéis. E essa distância não era respeitada, né? E o fato é que em 2014, 2015, o Oganda aqui de casa, o Armando Teixeira, que é mestre de capoeira Angola, a labê dessa casa, foi intimado, né, pelo Ministério Público a depor
a respeito de um processo que foi aberto e acolhido por uma comarca em uma cidade da qual a gente nunca havia ouvido falar, que é uma cidade chamada Graça, no interior do Ceará. E esse processo estava tramitando, ele deveria ir lá depor, e de fato ele depois, lá sob a égide sobre ícones, né, religiosos, lá ele foi interrogado debaixo de um crucifixo, né, num prédio que a priori deveria ser laico, né, e ele foi interdito, ele foi proibido de pronunciar termos como Ialorixá, Amalá de Xangô, Mãe de Santo, porque não eram termos do senso comum, né? Quer dizer, quem no nosso Brasil não sabe quem é uma mãe de santo? Em seguida, a Ialorixá também foi intimada, com seus 73 anos de idade, a comparecer ao prédio do Ministério Público, a prestar depoimento, e ela foi avisada que ela poderia receber eventuais visitas da Polícia Federal para conhecer os quartos de santo, ir lá, colocar a mão nos ibás, no que é sagrado, no que é recôndito dentro da nossa religião, porque eles queriam saber o que é que tinha lá. Existia um interesse muito exógeno e curioso a respeito do que a gente cultuava. Daí a Ialorixá conseguiu desmantelar toda essa visão através da importância do museu, porque a casa abriga um museu homólogo, o Museu Alma de Fé, e ela disse, não, vocês querem conhecer, então nós temos um museu onde a gente pode experimentar esse tipo de coisa, né? Onde não feriria os nossos preceitos religiosos. Daí o fato é que ele saiu de lá, nós saímos do prédio do Ministério Público com a promessa do processo arquivado, mas o processo nunca foi arquivado, ele tramita até hoje. São algumas violências e violações institucionais, né, que ferem inclusive a própria Constituição. A gente sabe que o direito de culto, né, o espaço do culto é inviolável. Isso. Mas ainda assim, né, assim, grupos que estão um pouco mais vulneráveis, que não são grupos majoritários, acabam sofrendo esse tipo de violação. Eu queria que você falasse um pouco também sobre a importância da apropriação desses espaços de representação e também desses lugares de discurso, de fala, como também uma resistência e como também a afirmação. Olha, é uma discussão tão ampla que é necessário um esforço imenso para sintetizar. É tão amplo que acho que caberia até um seminário sobre isso que você está levantando, porque esse processo de empoderamento do povo de santo, do povo de orixá, é um processo bem letárgico, é lento mesmo, porque o nosso povo ainda tem muito medo. Tem medo desde coisas diárias, como foi relatado aqui, compor a conta de orixá, se assumir dentro do seu emprego, do seu métier de trabalho, que é de orixá, certo? Até o ponto de você realmente sucumbir e negar quem você é. Muitas vezes a gente escuta em alguns terreiros que não, você deve esconder suas contas e tal, para não sofrer algum tipo de... Tem pessoas que são demitidas porque são de orixá. Então, existe esse processo do medo. Mas, de mais a mais, as casas aqui no Brasil, né, posso falar sobretudo pela minha casa, a casa de onde sou filho, a Ialorixá ela tem um interesse muito grande de fomentar o pertencimento, né, a afirmação, como já foi dita, e a necessidade de se escrever, né, escrever academicamente, cientificamente, a respeito das nossas vivências dentro do candomblé, dentro da nossa cosmovisão, registrar na palavra escrita, na literatura, aquilo que nós praticamos tão profundamente na oralidade, né? Então tudo isso serve para que as nossas ideias sejam afinadas, para que a gente consiga tornar uníssono o nosso discurso, que é polifônico, a respeito desses eventos todos. Agora, os espaços de discussão, a gente está experimentando, né? A gente está experimentando pôr aí a cara no vento, né? Para poder se pronunciar, né? Eu posso falar pela minha própria experiência, eu não tinha experimentado ainda a questão da movimentação social, né? Durante muito tempo eu fiquei aqui na casa com a Ialorixá voltado para funções religiosas, mas sempre refletindo no que é que o meu desempenho religioso tem de social, tem de engajado, né? Então, é uma coisa muito experimental e é muito importante, é muito válido, é necessário que o Almorixá, que a pessoa de santo, que a pessoa de orixá, hoje se pronuncie, testemunhe, sabe? Porque o curso da história ele tem sido alterado dolorosamente e os nossos direitos estão sendo sequestrados diariamente por um governo golpista, por um governo forçoso, né? E o povo de santo teme muito isso. Babalaxé Jorge de Iemanjá, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Educação.
do pé, irmão, também pela possibilidade de falar. Eu gostaria de mais uma vez pedir a bênção à minha Lorixá, agradecer aí ao Ari Areia e convocar a todos para o Omioiá, né, que é o evento da lavagem das escadarias da Assembleia, no dia 7, né? Dia 7 de julho, a partir das 8 horas da manhã. Com concentração lá na Praça da Imprensa. Tá ok, fica o convite aí para os ouvintes. O Jornal da Educação vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir do 12:30. Até lá. A Universitária FM apresentou Jornal da Educação, uma realização da Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC. Direção, Nonato Lima. Produção, Carolina Real. Colaboração, estagiários do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará.